Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje a gente vai continuar a aula sobre geografia, tá na página 28. Então, continuando o assunto que a gente estava falando, né, que eu pedi para vocês fazerem algumas atividades, né? O primeiro textinho fala sobre a destruição de fauna e da flora. Então, nada mais é que o quê? O ser humano, ele promove algumas alterações na natureza. Então, quando o ser humano ele promove algumas dessas alterações, como a gente falou na aula passada, ele pode causar vários danos, né, em relação à flora e à fauna, né, que seria do ambiente, que é onde os animais vivem, né, como vocês podem ver na imagem que está aqui no livro. Então, conforme a destruição conforme a evolução, né, dessas áreas que foram a expansão dessas atividades agropecuárias, né, que a gente falou anteriormente, ele vai causando, né, vários danos aí à natureza, né, principalmente ele vai destruir algumas áreas de vegetação, né, principalmente pelo avanço dessas atividades que a gente falou na aula passada. Então, essa expansão das agropecuárias, ela vai contribuir não só com o desaparecimento de algumas espécies da vegetação, né? Mas também ela vai comprometer a sobrevivência de alguns animais silvestres, né? Que eles vivem ali nas florestas e nas matas, por exemplo. Né? Então, algumas espécies, elas correm até risco de extinção, porque o habitat delas mudou, entendeu? Devido a essas expansões na agropecuária. Então, o governo, ele pensou assim, nas unidades de conservação. O que são essas unidades de conservação? O governo é responsável por elas, né? Então, é ele que realiza o monitoramento e o mapeamento dessas áreas, né? São áreas exclusivas para esses animais, né? Para não ter o perigo deles entrarem em extinção e tudo mais. Então, essas áreas, elas servem, nessas unidades de conservação, elas servem nada mais, nada menos que para delimitar algumas áreas, né? Com o objetivo de preservar os aspectos naturais daquele lugar e daquele ambiente. Continuando ali o texto, ele vai falar sobre os povos indígenas e a relação deles com a natureza. Então, ele fala o seguinte, que os indígenas, eles utilizam a natureza para tirar delas, no caso, fruto, coleta, caça, né? Tudo que eles podem utilizar para o dia a dia deles. Só que é uma coisa mais natural, né? Então, não é a ponto de destruir a natureza, né? De causar um desmatamento. Então, eles pegam os recursos e conforme eles vão pegando no dia a dia, a natureza ela vai por si só se recompondo, né? Então, dá tempo da natureza se recompor, porque os indígenas, eles retiram da natureza apenas o que é necessário para sua sobrevivência, entendeu? Sem causar um dano grave à natureza. Bom, ele cita ali no livro também que a natureza, ela também transforma as paisagens. Então, um exemplo da natureza, por exemplo, os elementos que alteram a paisagem quando ocorrem são as chuvas, os ventos, terremotos, entre outros fenômenos naturais. Então, são fenômenos naturais, são fenômenos que acontecem sem a gente controlar, né? Não é uma coisa que o ser humano foi lá e destruiu, por exemplo, né? Que modificou a natureza. Então, no caso, a natureza, ela tá se transformando o tempo todo, né? Então, ele dá um exemplo ali nas imagens, né, sobre o vento ali nas areias. Aqui também tem uma modificação e aqui também tem. Bom, e ali por último na página 29 tem um desafio, né, que daí ele fala para você observar essas imagens que eu mostrei e daí vocês podem falar com os pais de vocês, o que vocês observaram, né, como transformação da natureza. Tá bom? Vocês podem tirar essa dúvida com os pais de vocês também, né? Que eles vão saber dar exemplos melhores também, tá bom? O que vocês observaram que pode ser feita essa mudança, né? Qual que é a paisagem de um lugar que mudou,
né? Quais os outros elementos da natureza que eles observaram que também ocorreu essa transformação das paisagens. Bom, continuando ali a página 30, ele vai falar sobre os fenômenos da natureza que transformam paisagens em diferentes velocidades, né? Seja ela rápida ou seja lentamente. Então, alguns desses fenômenos naturais, né, eles podem ser percebidos muito rapidamente, né? Como no exemplo da primeira imagem, aqui sobre um terremoto. Né? Um terremoto é um fenômeno natural que ocorre muito rápido e a sua destruição é visivelmente, né, perceptível. Além de uma destruição muito grande, né, das construções feitas pelo ser humano, né, você consegue ver que esse fenômeno é rapidamente transformado, né? Ele transforma muito rapidamente uma paisagem. E já os vulcões, eles são fendas ou aberturas, né, na superfície terrestre, onde o magma é expelido. O que é esse magma? No livro aqui ele explica o seguinte, que o magma é um material pastoso que existe no interior da Terra e vem à superfície por meio das erupções vulcânicas. Quando o magma se resfria, formam as rochas. Né? Então, aqui a erupção do vulcão Etna, na Itália. Tá bom? Bom, e já na página 31, ele cita exemplos de transformações mais lentas. Né? Ele dá um exemplo ali dos ventos. Os ventos, por exemplo, ele é um fenômeno natural, né? Mas só que ele também faz a mudança da paisagem, né? Então, ó, a ação do vento na modificação do relevo pode levar milhões de anos para ser percebida, milhões de anos, né? Então, se você pegar uma fotografia antigamente daquilo, você pode ver a diferença do vento, por exemplo. Tá? Então, essa transformação ocorre quando formações rochosas são esculpidas pelo movimento do ar, que ao transportar sedimentos de um lugar para o outro, promove o desgaste do relevo. Né? Então, ali naquela imagem, ele no caso, ele está desenhando como se o vento passasse aqui, sabe? O tempo todo. Por isso que ele fez esse desenho aqui. Então, tipo, os cientistas foram perceber isso no decorrer de muitos anos. Bom, e no caso da segunda imagem, ele fala dos rios, né? Que ele leva muitos anos para você ver também uma modificação nele, né? Uma modificação nessa natureza. Então, ele leva milhares de anos para retirar sedimentos e escavar a rocha. Então, ele vai formar vales profundos, né? Então, são debaixo d'água. Então, esses vales profundos, eles não foram criados de um dia para o outro. Eles foram há milhões de anos. Então, é uma transformação que leva muitos anos para isso acontecer. Bom, e no finalzinho da página tem o desafio também, que eu quero que vocês respondam, tá? Daí ele fala assim, observe novamente as imagens dessa página anterior e quais os agentes que modificam as paisagens e com qual a velocidade elas atuam. Eu expliquei para vocês que duas imagens ali, elas vão atuar rapidamente, né? Praticamente instantâneo, e as outras duas, elas vão demorar muito tempo para isso acontecer. Só que eu quero que vocês anotem para mim, né? Qual que é a informação que eu tinha passado, tá? Daí vocês podem ler também o textinho para vocês poderem escrever melhor, tá bom? Só foi uma explicação breve mesmo. Bom, agora continuando na página 32, né? Ele vai falar sobre os recursos da natureza. O que são os recursos da natureza? São recursos naturais, são todos os elementos que estão presentes ali na natureza, né? O que a natureza nos fornece. No caso, a água, o solo, a terra, o ar, os seres vivos, que são vegetais, animais, né? Então, luz, calor, ele dá exemplo de várias coisas aqui. Então, a água, por exemplo, para matar a nossa sede, para lavar alimentos, para a gente tomar banho,
né, para várias coisas. O solo, ele se desenvolve, a gente planta, né, eles constituem grande fonte de alimentos, né, ali para nós, para os seres humanos, e também é alimento para muitos animais, né. Do solo também a gente extrai minerais, né, porque daí a gente pode transformar e utilizar para a fabricação de vários objetos, né, da nossa vida. Então, os veículos, utensílios domésticos, móveis, materiais de construção. Então, são muitas coisas que são extraídas do solo, né? Então, tudo isso elementos, são recursos que a natureza nos fornece, né, para o nosso dia a dia. E daí, ele mostra aqui na imagem, ó, a água, né? Ele fala dos rios também, que através dos rios nós fazemos o transporte, né, de alimentos, aqui, ó, o navio é uma carga. Bom, e para finalizar ali, ele fala sobre o jogo rápido, né, que é a seguinte pergunta: responda as questões em seu caderno. O que são recursos naturais? Porque a luz solar é um recurso natural muito importante. Cite exemplos. No livro, ele não dá exemplos sobre a luz natural. Ele dá exemplo sobre a água, dá exemplo do solo, né? Mas por que que você acha que a luz é um exemplo, é um recurso importantíssimo para a gente? Eu quero que vocês respondam ali, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus.